A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o teu nome. Aproveitar que os irmãos estão de pé, vamos ler uma palavra do Senhor. Glória a Deus. Quero compartilhar a palavra com os irmãos e ela se encontra lá em Tiago 4, de 1 ao 10. Vou ler uma versão um pouquinho diferente aqui. Tiago 4, de 1 ao 10. Amém? Tiago 4, de 1 ao 10. Deixa isso aí. Obrigado, irmão. Tiago 4, de 1 ao 10, a palavra do Senhor diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou você acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Vamos repetir isso aqui? Todo mundo bem forte. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aleluia! Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós já te agradecemos, já te louvamos e queremos continuar, Senhor, a engrandecer o teu santo nome neste lugar. Que o Senhor toque os nossos corações, que o Senhor possa falar através da palavra e que nós possamos seguir, ouvir e obedecer aquilo que o Senhor tem para conosco. Em nome do Senhor Jesus, eu oro a Ti e te agradeço, e todo o povo de Deus diga: podeis assentar, em nome de Jesus. Uma pequena introdução aqui. Essa palavra, ela fala algo que constantemente acontece conosco no nosso dia a dia. O diabo, ele está sempre querendo nos distanciar daquilo que é a palavra de Deus, daquilo que é a vontade de Deus. E a todo momento ele coloca em nossas vidas aquilo que talvez nós mais gostemos. Os deleites, né, as delícias, as coisas boas. E que em certo momento isso pode trazer uma certa distração para as nossas vidas. Então o diabo, ele tenta a todo tempo nos seduzir com esses prazeres, com essas distrações, com as filosofias humanas, e nós precisamos entender, nós precisamos pedir o discernimento do Senhor, para que nós não possamos cair nas armadilhas do inimigo, cair nas armadilhas do diabo.
Às vezes Ele nos dá coisas boas e nós imaginamos que nós estamos andando no caminho certo. E em certos momentos também nós podemos passar por lutas e tribulações, e essas tribulações a gente começa então a dividir a nossa mente, a poder não mais focar naquilo que é a palavra do Senhor, a poder não focar mais naquilo que é a promessa do Senhor para as nossas vidas. E então nós começamos a ter atitudes e pensamentos pessimistas das coisas. Nós passamos a ficar sem perspectivas de vida. Nós passamos a pensar que nada vai dar certo em nossas vidas. Nada pode dar certo. Nós começamos a mentalizar que nós somos derrotados. Isso acontece com muitas pessoas. Imaginar que nada pode acontecer com ela de bom, imaginar que nada pode acontecer porque ela está num caminho, talvez, no fundo do poço. Ela não ergue mais a sua cabeça, ela não fala mais, ela tenta de todas as formas se frustrar diante das adversidades, diante dos problemas e das tribulações que o mundo coloca. Isso em várias áreas da nossa vida. Seja no nosso campo de relacionamento conjugal, pessoal com outros, financeiro, e assim vai em todas as áreas da nossa vida, o diabo ele vai tentar de todas as formas te tirar do foco de Deus. Seja te dando algo que possa te distrair, ou seja te dando algo ruim em que você vai pensar que Deus não é contigo. Enfim, nós deixamos em muitas vezes ser levados por esses pensamentos negativos e que certamente só vai nos deixar mais ainda para baixo e vamos nos considerar como sendo derrotados. Contrário daquilo que a palavra diz, contrário daquilo que Deus quer para nós, e essa é a boa notícia, é que Deus tem algo bom para mim, para você, algo melhor ainda, porque Ele já nos fez mais do que vencedores em Cristo Jesus. É dessa forma que nós precisamos imaginar, é dessa forma que nós precisamos andar, é dessa forma que nós temos que pensar e colocar em nossa mente e nosso coração. Que ainda que possamos passar por lutas, tribulações, Deus tem o melhor para nós. E isso é o que nós precisamos confiar, é isso que nós precisamos acreditar. Tiago foi escrito ali por mais ou menos no ano de 45 a 50 depois de Cristo. E aquilo que Tiago estava escrevendo era para os judeus, era para a igreja de povo de Jerusalém, que estava disperso em vários outros lugares, porque estava sofrendo em perseguições e provações. Ali Tiago estava escrevendo, o propósito de Tiago escrever era para exortar o povo de Jerusalém a viver de acordo com a fé que eles professavam. A fé. Qual é a fé que você tem? Em quem você confia? E então Tiago estava exortando o povo a poder seguir essa fé, demonstrar essa fé através das obras, através da justiça, através da sabedoria, através do amor, encorajar a não abandonar aquilo que Cristo tinha ensinado, ficar perseverante naquilo que Jesus tinha mostrado. E nós precisamos colocar isso em nossas vidas. Nós não podemos deixar nos abalar, deixar a ser levado por todo vento de doutrina, por tudo aquilo que o mundo pode trazer para nós. O tema dessa palavra é que nós precisamos resistir às coisas do mundo. Nós precisamos resistir às coisas ruins. Nós precisamos resistir àquilo que o mundo quer colocar para você. Nós precisamos viver uma vida diferente. E talvez o maior problema, a maior dificuldade que nós temos é lutar contra nós mesmos. É lutar contra a nossa vontade. É lutar contra aquilo que nós queremos ou que nós entendemos ter por certo e às vezes não é aquilo que Deus quer para nós.
E aí o meu primeiro ponto é que nós devemos andar em exortação contra a nossa carne e contra o pecado. Ali Paulo está ensinando nos primeiros versículos do capítulo 4, que nós temos a nossa guerra interna, que nós precisamos lutar contra aquilo que nós queremos, porque nós precisamos olhar somente para Cristo, entender a sua palavra e andar segundo o seu propósito. Então, Tiago ele está mostrando ali que a nossa própria carne talvez seja o nosso maior inimigo. Tem pessoas que tudo coloca a desculpa que o diabo está fazendo, que é o inimigo que está plantando, mas nós não reconhecemos quando nós estamos andando errado porque nós queremos, porque nós achamos que é mais fácil ir por determinado caminho. Nós andamos com pensamentos que às vezes nos desvia do foco principal, que é adorar ao Senhor Jesus. São pensamentos que labutam todos os dias. Esses pensamentos, eles nos desviam do foco. E nós precisamos focar no Senhor Jesus. Nós precisamos focar na palavra do Senhor. Como foi dito aqui, a palavra ela é viva e eficaz. Ela não é ultrapassada. Ela não é velha. Ela serve para você como resposta em qualquer momento, sobre qualquer circunstância ou situação. É assim que nós precisamos entender. Em Efésios 6:12, ele diz aqui: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E aí eu quero passar a comentar contigo algo e destacar que aquilo que nós temos, a nossa luta interna, a nossa luta que nós precisamos trabalhar todos os dias, a minha pessoal, a sua pessoal, é contra a sua vontade. É contra o seu gosto, é contra aquilo que você quer. E nós precisamos nos unir, porque quando nós nos unimos, eu estou orando por você, você vai estar orando por mim, e juntos nós estaremos intercedendo um pelos outros. E a nossa luta não é contra a carne, é contra principados e potestades, dominadores deste século, dominadores deste mundo. Então a nossa luta espiritual, nós precisamos entender que existe algo superior a tudo aquilo que nós vemos, a tudo aquilo que nós fazemos. Existem forças espirituais do mal. Na onde? Nas regiões celestiais. A Bíblia diz que nós precisamos comparar tudo, não com aquilo que nós vemos aqui na terra. O nosso parâmetro tem que ser do céu para a terra, porque tudo que nós ligamos lá pode acontecer aqui. A tua vontade, o teu desejo, talvez o teu sonho, as tuas perspectivas, elas precisam estar ligadas primeiramente a Deus, para que ela possa então acontecer, para que ela possa se tornar real. Então nós temos aqui diversas vezes falando que nós precisamos estar unidos aqui. Nós precisamos estar unidos e falando da mesma coisa, andando no mesmo caminho e professando, confessando a nossa fé que é em Cristo Jesus. Para isso nós precisamos estar unidos, mas existe algo que no mundo espiritual é mais forte do que qualquer coisa. No mundo espiritual é poderoso. O diabo ele pode fazer muita coisa ruim se nós estamos afastados do caminho do Senhor, se nós estamos andando distante daquilo que Deus quer. Nós estamos dando autoridade, nós estamos dando permissão para que o diabo faça aquilo que pode fazer na sua vida e na minha. Então a questão de tudo aquilo que acontece é: você tem dado permissão ao inimigo para que ele possa fazer algo na sua vida?
Ou você tem seguido os caminhos do Senhor? Você tem buscado orientação na palavra que é viva e eficaz? Você tem pegado todos os seus problemas, todos os seus conflitos e colocado diante da palavra para saber qual é a resposta que Deus está dando? Porque Deus ele pode responder para você através da Bíblia, Ele pode responder para você através da oração, Ele pode responder para você através do seu irmão. Mas nosso ouvido, será que está atento a poder ouvir e obedecer aquilo que Deus está falando conosco? Será que nós estamos sendo sensíveis o suficiente para ouvir Deus falar? Nós temos que entender que a nossa luta, essa luta nas regiões celestiais, ela é poderosa e nós só vamos conseguir vencer o inimigo quando nós nos colocamos diante de Deus e quando nós pegamos com força a sua proteção, o seu guia. Nós precisamos confiar que o Espírito Santo, Ele esteja sempre conosco e que nós possamos dar essa permissão para que Ele possa morar em nossos corações, para que nós possamos andar segundo esse propósito, porque para isso Ele está morando em nossos corações, para que Ele possa nos afastar do pecado, para que Ele possa nos mostrar o juízo, para que Ele possa nos mostrar o caminho certo ao qual nós devemos andar. A Bíblia diz que o Espírito Santo Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Lá em Romanos 8, 26, 27, a palavra diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Aleluia! Nós temos um protetor, nós temos um guia, nós temos alguém que nos ensina todos os dias, alguém que nos mostra como nós devemos fazer, como nós devemos andar. E esse alguém, ele precisa estar morando em nosso coração. Eu fui pesquisar o significado da palavra inexprimíveis, inexprimível. E o dicionário ele diz assim: indizível é um adjetivo que não se consegue exprimir, manifestar por palavras. Indescritível, que não pode ser descrito por transcender qualquer tipo de demonstração ou de sentimento. Inexprimível, num modelo figurado, é capaz de encantar ou de seduzir. Algo que o Espírito Santo, ele intercede por nós. Algo que nós não podemos descrever. Algo que nós não podemos falar, demonstrar. E é isso que o Espírito Santo faz por nós, junto ao Pai, para que nós possamos então ser acolhidos por Ele, para que nós possamos então ter uma mente renovada, para que nós possamos então andar segundo o seu propósito. Aleluia! Esse é o que o Espírito Santo faz. Agora, será que nós estamos buscando isso? Será que nós temos deixado que o Espírito Santo faça esse trabalho em nós? Porque quando nós fazemos, as coisas vão mudar. E se as coisas não mudarem, é porque Deus não quer que mude. Nós precisamos ter um coração grato sobre todas as coisas. Nós precisamos fazer com que Deus governe a nossa vida. Você tem deixado Deus governar a sua vida? Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos deixar Deus governar a nossa vida. Porque quando Ele governa, ainda que
nós possamos andar em uns caminhos diferentes, Ele vai puxar a rota da direção novamente para o caminho dele. Quando Deus governa a sua vida, você pode largar a mão do volante. E Ele vai te conduzir no caminho certo da vitória, da prosperidade e do sucesso. Aleluia! É assim que Deus faz. A palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios 13, do versículo 16 ao 23. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Deus te chama de santo. Deus, Ele já te deu uma capacitação. Você é santo. Você é alguém que Deus ama. Você é alguém que Deus quer cuidar. Você é alguém que Deus protege. Deus quer fazer maravilhas na sua vida. Deus quer mudar a tua história. Deixe ser governado por Deus. Deus, Ele é o único que pode fazer todas as coisas. Aquilo que nós vemos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós somos limitados a fazer. Para Deus nada é impossível. Por isso não se apegue às coisas que às vezes nós estamos olhando, às coisas que as pessoas estão falando. Talvez na saúde, seja ela emocional, financeira, pessoal, talvez as pessoas estejam dizendo para você: olha, você não tem mais solução, olha, isso não tem mais cura, olha, você não vai sair desse tipo de problema. E aí você pode responder assim: não, eu sei que pela minha capacidade eu não consigo, mas eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Eu tenho um Deus que sabe fazer aquilo que eu não consigo fazer. E é nessa fé é que eu vou andando e rompendo as barreiras. É nessa fé. Então, continuando o versículo aqui 16: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós é de Cristo. Amém? Você é de Cristo? E se você é de Cristo, Cristo é de Deus. Cristo é Deus. Nós temos um Pai maravilhoso, perfeito, protetor, que pode fazer todas as coisas e que nos ensina ainda a melhorarmos a cada dia, a sermos melhor a cada dia. É assim que Deus trabalha. Deus é quem controla a nossa vida. E se você não permitir que Deus controle, Ele vai se afastar por um determinado tempo, por um determinado momento. E Ele vai deixar que você ande com as suas próprias pernas. Que você faça talvez aquilo que você imagina, aquilo que é melhor para você, que você possa andar e talvez você até possa caminhar e conquistar alguma coisa, crescer em alguma área. Mas Deus, Ele está sempre ali olhando. Por quê? Porque uma hora você vai cair. Uma hora você vai tropeçar. E a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Todas as vezes que nós andamos, que nós trilhamos algo e que nós não colocamos Deus em primeiro lugar, ainda que Ele nos ame, Ele vai permitir que você faça isso. Mas uma hora ou outra você vai ter
uma decepção, uma hora ou outra você vai ter uma derrota, uma hora ou outra você vai cair. Mas Deus está sempre a postos ali com a sua destra para poder te levantar, para poder te conduzir no caminho certo, para poder te abençoar, a poder crescer todos os dias. Deixe Deus administrar a sua vida. Tiago está falando ali, nós precisamos militar isso, dar o controle total para que Deus possa administrar. E uma das formas que nós temos e que Deus coloca é de nos humilharmos diante de Deus. Porque quando nós nos humilhamos diante de Deus, nós não seremos humilhados diante do homem. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, Deus nos exaltará diante do homem. Deus tem algo magnífico para mim e para você. Independente daquilo que você possa estar vivendo hoje, Deus tem algo bom para você. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Nós precisamos mudar a nossa vida, o nosso pensamento, a forma como nós agimos, como nós falamos, como nós andamos. Nós precisamos compreender que a maravilhosa graça do Senhor é ela quem nos abunda e superabunda tudo aquilo que nós temos e queremos. Abundantemente. A graça do Senhor é quem vai nos levar a poder andar e conquistar grandes coisas, a enfrentar os nossos problemas e as dificuldades e a sairmos vencedores. Abundante graça do Senhor. Então nós precisamos mudar o nosso comportamento, nós precisamos mudar a nossa mente, a nossa forma de agir, de pensar. Nós precisamos mudar tudo aquilo que nos atrapalha a andarmos segundo o propósito do Senhor. Tem muita coisa que nos impede, talvez a preguiça seja um dela, a falta de coragem, a falta de vontade, talvez o medo faça com que nós possamos ficar sempre na mesma coisa, fazendo a mesma rotina, a mesma regra, o mesmo trabalho. Sempre estamos fazendo a mesma coisa. Eu, por um certo tempo da vida, eu passei muito tempo trabalhando em lugares e eu tinha medo de sair. Eu tinha medo de perder o emprego. Porque eu achava que, como eu já tinha uma certa história no passado de ficar muito tempo sem trabalho, eu imaginava que eu não poderia perder de novo, porque se eu perdesse, eu passaria pela mesma dificuldade para poder encontrar um novo trabalho. Então, às vezes, nós nos sujeitamos a determinadas coisas por medo. E aí eu não queria perder o trabalho, e aí nesse tempo eu passei a não querer mais reclamar das coisas. Pelo lado positivo, eu não reclamava mais das coisas e do trabalho. Mas eu tinha medo de perder o emprego, achando que eu não poderia fazer outra coisa. Eu formei em uma faculdade, formei numa segunda faculdade e ainda assim eu tinha medo de perder o meu emprego. Porque é confortável, é um emprego bom, a situação está boa, e ali nós nos acomodamos, ali nós ficamos. E às vezes nós precisamos sair daquela zona de conforto que nós estamos, porque Deus tem algo melhor e maior para as nossas vidas. Isso eu estou falando do emprego, mas existem tantas outras coisas que nós precisamos mudar em nossas vidas. Existem tantas coisas que nós precisamos batalhar para que Deus realmente possa agir em nossas vidas. E Deus, Ele vai nos apresentar algo maior. Depois que eu perdi o emprego, graças a Deus, eu voltei a trabalhar no meu escritório, coisa que eu nunca fiz. E meu escritório já tinha 20 e poucos anos. Eu nunca fiquei dentro do meu escritório. E Deus nos surpreende a cada dia com maravilhosas conquistas
e prosperidade que Ele tem para todos nós. Então não tenha medo de enfrentar nada. Nós temos que ser uns jovens assim meio que arriscados, né? Eu estou abismado de ver, agora tem o filho do pastor Paulo e a minha filha, só que a filha do pastor Paulo, não, desculpa, pastor Hernandes com a pastora Clary, está morando sozinho no Canadá. Os pais ficam aqui e a minha filha morando sozinha em São Paulo, 18 anos de idade. A aflição que nós temos é só confiando em Deus para poder fazer com que isso seja algo confortável para nós. É só confiando em Deus, porque não existe quem que gosta de deixar. Só que para eles têm um espírito diferente. Eles vão, eles não têm medo, eles enfrentam. E graças a Deus que nós, enquanto pais, ensinamos eles a fazer isso. E nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. A serem independentes, a trabalharem, a fazerem aquilo que gostam, aquilo que querem, a enfrentar as dificuldades do mundo. Mas nós temos que criar desde pequeno, ensinando a andar com as suas próprias pernas. E assim nós temos que agir no mundo espiritual, nós não podemos ter medo. Se a palavra já nos diz que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, por que eu devo ter medo? Não, eu tenho que apresentar tudo a Deus para que Deus possa então falar assim, olha, vai por esse caminho, não é dessa forma, não é a hora de ir, Ele vai mandar eu avançar ou eu parar. Mas nós precisamos criar essa intimidade com Deus, porque senão nós não teremos nenhuma resposta quanto a isso. Às vezes nós falamos assim, a minha vida está boa demais para ser mexida. A minha vida está boa. E a Olga diz assim, né, que se a sua vida está boa e não está tendo problema nenhum, toma cuidado. Se o diabo não está tentando te derrubar, não está tentando fazer nada, é porque você está andando junto com ele. Só existe esse motivo para que o diabo não tente te derrubar. É porque talvez você esteja fazendo aquilo que ele quer. Se a Bíblia nos diz que no mundo nós teremos aflição, é porque em certos momentos nós teremos aflição. E é nesses momentos em que Deus coloca para que nós possamos ser mais fortes. Porque é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos protege, é Ele quem vai nos conduzir a sairmos daquela situação. Então deixe Deus governar a sua vida. Deixe Deus governar a sua vida. E nós precisamos mudar o nosso comportamento, a forma como nós agimos e falamos, e principalmente a maneira como nós pensamos. E aqui é a palavra-chave para a pregação dessa noite. É o versículo 7 e 8 de Tiago 4. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu estava, na semana passada, eu fiquei até... porque foi parte da pregação do pastor Domingos. E eu falei assim, olha lá, o pastor Domingos está pregando a minha palavra de novo. E eu acho interessante isso, porque não é nada programado. E quando eu procuro, digamos assim, saber que eu vou pregar, a primeira coisa que eu começo a meditar é assim, Senhor, me dá uma palavra. Porque eu não... É difícil, eu tenho as pregações escritas, mas é muito difícil eu repeti-las. Até porque eu não consigo, eu vou falando coisas, posso ler a mesma mensagem, mas certamente eu vou falar coisas diferentes. Então Deus ele já tinha me mostrado essa palavra. E na semana passada o pastor falou a respeito desse versículo. Resistir, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele
fugirá de vós. Mas como é que nós podemos sujeitar a Deus? Como é que nós podemos resistir ao diabo? Como eu estava te falando, existe uma guerra espiritual muito maior do que aquilo que nós podemos ver no mundo. A nossa guerra espiritual ela é muito maior, é nas regiões celestiais. O diabo tentando te derrubar de todas as maneiras, é uma coisa que está diretamente ligada, porque quando nós nos sujeitamos a Deus, nós temos que buscar mais a presença dEle. Nós temos que buscar conhecer mais a palavra dEle. Nós temos que aprender a ouvir, a obedecer e aprender todos os dias. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor Jesus. Porque quanto mais você estuda, quanto mais você se dedica, quanto mais você ora, mais intimidade você vai ter com o Senhor. E de tal forma que isso vai te blindar, porque o inimigo ele não vai conseguir chegar até você. Ele não vai conseguir chegar na tua casa. Ele não vai chegar na sua família. Então nós precisamos buscar ao Senhor. E quando nós buscamos, automaticamente nós resistimos às tentações do diabo. Nós resistimos. Ele pode apresentar o maior manjar, ele pode apresentar a coisa que você mais gosta, mas quando você está focado em Cristo Jesus, quando você conhece a palavra, quando você busca ao Senhor todos os dias, aquilo não vai ser bom para você, aquilo não vai fazer diferença na sua vida. Muitos homens têm problemas na área sexual, principalmente quando olha as mulheres. Tem muitos. E Jesus ele trouxe algo que é muito pesado para todos nós enquanto homem, porque hoje não basta, digamos assim, o pecado, nós cometermos o adultério, nós sairmos do nosso casamento. Não. Cristo falou que basta você olhar e desejar. É olhar e desejar. Eu não preciso me deitar. Eu não preciso fazer nada. Se eu olhar e desejar, já estou pecando. É algo que Deus colocou e nós precisamos resistir a isso. E nós só resistiremos a isso quando nós estamos completamente focados em Cristo Jesus. É quando o Espírito Santo está realmente habitando em nós. Ainda que nós somos fracos, ainda que sejamos pecadores, ainda que sejamos... de uma mentalidade ainda que precisa ser construída diante do Senhor, mas quando nós buscamos, quanto mais nós inteiramos, quanto mais nós caminhamos, mais nós resistiremos às coisas do diabo, às ciladas do inimigo. Então dessa forma que nós iremos resistir, é buscando a Deus. E quando nós não buscamos, então as coisas vão ficar mais fáceis para o inimigo. O inimigo vai te apresentar algo bom e você vai gostar, com certeza. Por quê? Porque você não está buscando o Senhor. Então, na semana passada foi falado que uma das formas de nós estarmos aí a todo tempo falando com Deus é através da oração. E existem vários tipos de orações. Então nós precisamos estar a todo tempo orando em espírito. O pastor Domingos tem ensinado muito isso. Isso é algo que eu já gravei na minha vida. Orar em espírito é passar todo o tempo orando. Eu preciso parar, eu preciso me ajoelhar, eu preciso conversar, Senhor meu Deus. Não, orar em espírito é você estar constantemente ligado ao Senhor. Seja trabalhando, seja fazendo alguma coisa, seja dirigindo, seja dormindo. A sua mente, quando ela está capturada pelo Senhor, ela vai estar sempre orando ao Senhor. Orar em espírito o tempo todo.
Para isso, coloque sempre louvores na onde você está, coloque louvores no seu carro, coloque louvores, aprenda o minuto que você tem, que você possa ler. Hoje a internet trouxe uma facilidade muito grande para nós. Existem aplicativos, celulares, a Bíblia, o Google, você pede qualquer coisa relacionada e coloca a Bíblia, ela vai te mostrar o capítulo, o versículo e o livro para você poder ler. Até nas dúvidas que você tem, se você pesquisar, você vai encontrar. E a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Então nós precisamos estar orando em espírito o tempo todo. Nós precisamos estar orando, fazendo uma oração de intercessão ao tempo todo. Você tem pessoas que precisam de oração. Você conhece pessoas que estão precisando de alguma coisa. Vocês têm pessoas que estão sofrendo às vezes com algo que é ruim para a vida dela. Existem as ações do inimigo, a possessão. Existe as pessoas com depressão. Possessão, opressão e depressão. A forma que o diabo está agindo. Quantas pessoas hoje você conhece ou ouviu falar que estão deprimidas? Que estão com depressão porque aconteceu algo ruim na vida. Saiba que independente do que aconteceu, a ação do diabo na vida dela está sendo muito grande. E você precisa orar, interceder por essa pessoa. Você está orando em casa por alguém, não está conseguindo, coloque isso na célula. Coloque isso para o líder, coloque isso para o pastor, coloque isso diante de algum líder, de alguma pessoa, para que possa ajudar você em oração. Nós somos um, fazemos parte do mesmo corpo, e como parte do mesmo corpo, todos nós precisamos estar intercedendo uns pelos outros. É isso que nós precisamos. Então não fique só, a guerra não é só sua. Se você tem algum problema, coloque isso em oração. Se você conhece alguém que precise de uma oração, coloque isso. Temos um grupo de membros da igreja, temos o grupo das células, temos tem o telefone do pastor ou dos pastores que tem aqui. Peça ajuda, não fique só, não se cale. E aquilo que for possível, aquilo que for da vontade de Deus, vai estar acontecendo, porque nós vamos estar orando e intercedendo por essa causa. Aleluia! Existe oração de guerra pelos enfermos, pelos possessos. Existe a oração pelas curas, existe a oração por milagres. A igreja dos últimos tempos não está mais buscando os milagres que Deus pode fazer. Às vezes nós estamos acomodados, achando que está tudo bem, que está tudo certo. As quintas-feiras, agora nós estamos com um culto de avivamento, de cura, de batismo no Espírito Santo. E você está fazendo o quê? Aonde você está? Porque eu creio que não deve estar precisando. Mas todas as quintas-feiras nós estamos aqui. E tem sido uma bênção. As pessoas têm vindo aqui na frente. As pessoas têm sido ungidas com óleo, orados. Tem gente sendo batizada no Espírito Santo. Tem gente recebendo cura. E falta você estar aqui. Cada um tem um compromisso, não estou cobrando. Só estou dizendo que se você tiver a oportunidade de vir, venha, porque tem sido bênção os cultos de quinta-feira. É cura, libertação e milagres. Oração por dons espirituais. Quem já orou aí por dons espirituais? Precisamos orar por dons. Dom de cura, dom de milagre, dom de falar em línguas, dom de profetizar. Você tem aberto a sua boca
para profetizar. Nós temos que viver orando, buscando a face do Senhor. E essa é outra coisa que nós precisamos mudar no nosso palavreado. Existem pessoas que já acordam derrotadas. Sabiam disso? Tem gente que levanta já confessando que é um derrotado. Porque ele já levanta reclamando. São pessoas que têm pensamentos negativos, que acreditam que nada vai dar certo na vida dele. Ele já acorda desse jeito. A doença não tem cura, o problema não vai ser solucionado. Ele amanhece e anoitece reclamando. E é uma das coisas que atrapalha o agir de Deus em nossas vidas, é quando nós reclamamos demais. Quando nós reclamamos das coisas que estão acontecendo. Nós não tomamos uma atitude para que possa mudar. E aí nós continuamos a reclamar. Então a primeira coisa que eu quero falar sobre isso, pare de reclamar. Mude a forma pelo qual você está falando. Quando você reclama, você bloqueia a ação de Deus em sua vida e permite ser usado pelo diabo para profetizar as maldições. Tem muita gente profetizando maldição na sua própria vida e na vida de outras pessoas. E a Bíblia diz que se você tiver que abrir a sua boca, que seja para abençoar. Para você abrir a boca, seja para abençoar. Deixa de ser pessimista, deixe de reclamar. Joyce Meyer diz assim: o melhor antídoto para a reclamação é dar graças. E a Bíblia diz que a tudo dai graças. As pessoas que são realmente agradecidas, elas não reclamam. Elas não reclamam. Elas estão tão ocupadas dando graça por todas as coisas que elas não têm tempo para ver aquilo que de ruim está acontecendo e reclamando. Isso é no livro da Joyce Meyer. Então, ao invés de reclamar, comece a orar. Se tem algo ruim acontecendo, ore. Deus, eu quero viver. Eu quero viver essa atitude de gratidão a Deus. Nós somos gratos por tudo aquilo que acontece. E aí, quando nós somos gratos com aquilo que acontece, nós precisamos mudar o nosso palavreado. Começar a profetizar coisas boas na sua vida mesmo, na vida da sua casa, na sua família, na vida de outros que necessitam, do seu amigo. Então, ao invés de você dizer assim, olha, eu não consigo, você vai profetizar, eu consigo. Ao invés de você dizer, aquilo ali não tem solução, você vai dizer assim, aquilo ali tem solução. Eu não vou conseguir pagar as despesas, as contas. Você profetiza assim, eu vou pagar as despesas e as contas. O mundo espiritual, como eu estava falando, ele é muito maior do que o mundo que você vê, esse pequeno. E a palavra está dizendo que quando você profetiza, crendo, não pode duvidar. Quando você profetiza, crendo, olhando para Deus, aquilo vai acontecer. Então comece a falar coisas boas. Eu não vou ser curado, eu vou ser curado. Eu não vou ser rico, eu vou estar fraco. Deus não me ama, Deus positivo. Fé. Confiança, diga sempre as palavras positivas e profetize algo de bom na sua vida e na vida de outras pessoas. Quando você encontrar alguém reclamando, murmurando de alguma coisa, aquilo que ele falar negativamente, você vai falar positivamente. E você vai profetizar na vida dessa pessoa. Não, você vai conseguir. Você é especial.
Deus te ama tanto, mas tanto, 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 que Ele deu o seu Filho para que nós não pudéssemos, então, pagar pelos nossos pecados. Deus te ama tanto que Ele te pega pela sua destra e Ele te leva a um lugar diferenciado. Nós precisamos viver o sobrenatural de Deus. Às vezes nós estamos acostumados a viver o natural aqui do homem, mas nós precisamos viver o sobrenatural de Deus. Andar sobre as nuvens, andar sobre os rios, viver algo sobrenatural daquilo que as pessoas vão duvidar. As pessoas vão olhar para você falando assim, você é um derrotado. Você vai falar, não, eu sou mais do que vitorioso em Cristo Jesus. E as pessoas vão olhar para você lá na frente, quando você estiver fazendo tudo isso, quando você estiver crescendo, quando você estiver prosperando, quando as coisas estiverem acontecendo de bom por causa daquilo que Deus tem para você, e você vai ser uma testemunha viva e fiel daquilo que Deus está fazendo. E através do seu testemunho você vai ganhar essa pessoa que talvez não acreditou em você. Profetize coisas boas, tenha fé, acredite. Deus já tem preparado o melhor para a sua vida. Aleluia? Quantos acreditam nisso? A fé, Hebreus 11:1, ele diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que você tem esperado? O que você tem buscado? Qual é o teu sonho? Qual é o teu objetivo? E ele termina dizendo assim: e a prova das coisas que não se veem. Isso é a fé. A fé não depende de nós. Quando nós temos fé, nós pedimos a Deus algo que não existe ainda no mundo material, mas que nós estamos profetizando com a nossa mente que já existe. Isso é fé. Profetizar algo que nós não temos, mas que nós esperamos. E Deus, Ele vai fazer por você. Aleluia! Profetize que o melhor de Deus ainda está por vir. Glória a Deus! Quantos acreditam nisso? Eu quero concluir, quer dizer, já passou meu tempo. Eu quero orar com você, para que você possa mudar o seu comportamento, a sua forma de pensar, a sua forma de falar, a sua forma de agir, lutando contra aquilo que às vezes o mundo coloca diante de você. Lutar contra a carne, mas para que você tenha certeza de uma coisa: o mundo espiritual, ele é maior e melhor do que aquilo que nós estamos vivendo hoje. E para isso Deus, Ele está do nosso lado, lutando e buscando a todo tempo te dar coisas melhores para que você possa viver. Então, o que você está precisando? O que você tem buscado? O que você está querendo? E eu quero orar com você. Se coloque de pé em nome de Jesus.